Enquanto o sangue das universidades federais se esvai, os professores brigam por migalhas na burocracia estatal. Quem se importa? Só mais um dia normal em um sistema de incentivos trocados. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Segundo a plataforma Universidade 360, que disponibiliza dados sobre as universidades federais brasileiras, a maioria dos matriculados é de mulheres entre 20 e 24 anos provenientes de escolas públicas. Há também equilíbrio entre negros, pardos e brancos, lembrando que a cor da pele é informada pelo candidato no momento da inscrição, mas que pode ser alvo de uma comissão avaliadora, algo como os tribunais raciais da África do Sul, no período do Apartheid. Ainda, segundo a plataforma, os gastos com as universidades federais pularam de 20 bilhões em 2013 para 30 bilhões em 2021, um aumento de 50% em 9 anos, muito semelhante à inflação de preços medida pelo IPCA, que foi de 53,2% no mesmo período. Mas, e a choradeira promovida todo o fim de ano pelo pessoal do sindicato? É porque eles afirmam que o governo federal contingencia verbas. Como assim não vamos poder gastar tudo que nos prometeram? Dizem entre si. É a precarização da educação. E ainda, estão inviabilizando a educação pública gratuita e de qualidade. Vociferam. Mas, e então de onde vem esse aumento de receitas? É da magia contábil, meu caro. Na verdade, vem de emendas parlamentares. O deputado ou senador destina dinheiro para a Universidade Federal e ali cria um feudo para seus asseclas. Um espaço de poder, como gostam de chamar, além de, claro, tirar uma boa fatia da verba destinada via licitações fraudadas. Mas voltemos à contabilidade criativa. Em 2021, dos 30 bilhões destinados às universidades federais, 24 bilhões foram somente para pagamento de salários. Sim, você ouviu bem, 80% do dinheiro destinado às universidades federais são só para pagar salários. E está totalmente correto. É para isso que o governo serve, para tirar do cidadão comum quando ele compra arroz e dar para o professor com camisa do Che Guevara. Outros 4,6 bilhões, ou 15% dos recursos, são usados na manutenção da estrutura. Imagina o que é a manutenção de prédios que foram construídos somente para desvio de dinheiro, com péssima qualidade e lamentável apelo arquitetônico. O resultado é essa montanha inimaginável de dinheiro sendo sugada por um sistema ineficiente, mas que também está totalmente de acordo com os propósitos do governo, já que quanto mais a estrutura precisa de dinheiro, melhor. São mais contratos de limpeza, segurança, pintura, todos servindo a apenas um propósito. Já sabe qual é, né? Pois é, o Leviatã tem fome. Ainda restam $500 milhão para investimentos e $1 bilhão para gastos diversos como demandas judiciais. Em 2022, foram oferecidas pouco mais de 378 mil vagas, mas somente cerca de 284 mil ingressantes se matricularam, ou seja, 25% das vagas não foram preenchidas. Imagina o que seria de um dia para o outro simplesmente fechar um quarto de todas as universidades do Brasil. Com relação às matrículas novas, observou-se um aumento de 3% nas universidades particulares e uma diminuição de 6% nas universidades públicas. Visivelmente ocorre uma diminuição da procura por cursos universitários e um movimento de migração de universidades públicas para privadas. Ficou óbvio que diploma universitário não muda a vida de ninguém, como já propagandeado. Um exemplo disso é o pessoal que estudou anos a fio e está dirigindo Uber. E não há nada de errado em dirigir por qualquer aplicativo que seja. É um serviço demandado de extrema necessidade na sociedade contemporânea, que gera valor para muitas pessoas todos os dias. O problema, obviamente, é o indivíduo se dedicar a regimes extenuantes de estudos sem nenhuma relação com o mercado de trabalho, e ao final, perceber que não consegue fazer nada com o que aprendeu. O tempo é o maior ativo de sua vida. É a única coisa que não dá para conquistar de volta, então não dá para ficar perdendo tempo em algo que não faz sentido. O mesmo tempo perdido em uma sala de aula monótona, onde o aluno assume uma função passiva, poderia ser usado na realização de cursos voltados ao mercado, trabalho ou mesmo networking. Tem aquela história do eletricista que cortou a luz do bacharel em filosofia. O eletricista desempenha uma função demandada pela sociedade. Ele gera valor com o seu trabalho e recebe seu salário por isso. Tudo voluntário.
O filósofo de Twitter, que não gera valor para a sociedade e pede ao papai Estado que lhe dê um salário do alto de sua sapiência, ainda acha que o eletricista é um idiota ignorante. Já o movimento de migração para instituições privadas se explica pela melhora na relação custo-benefício. Cursos à distância, mensalidades mais baratas, melhora no material didático e de apoio, visão mais voltada ao mercado, garantia de boas aulas e cumprimento de prazos são pontos positivos. Enquanto que nas federais, os incentivos levam a aulas desatualizadas ou fora de contexto, com foco numa visão puramente acadêmica, onde não há garantias de cumprimento de prazos e metas, fora a questão da ideologia. Além disso, houve um trancamento de matrícula recorde nas universidades federais. Com o empobrecimento causado pela inflação de preços, resultado da impressão massiva de dinheiro na época da pandemia, além de juros artificialmente baixos à época, muitos dos acadêmicos tiveram que rumar ao mercado de trabalho para ajudar nas finanças da família. A situação dos professores também não é das melhores. 40% tem mais de 60 anos de idade e só pensa na aposentadoria, enquanto os mais jovens não têm nenhuma vivência de mercado de trabalho. Eles são como burocratas que cumpriram uma série de exigências legais e agora detêm o direito de receber um salário sem se preocupar em atender os anseios do mercado, ou seja, sem sequer imaginar o que as pessoas precisam. Esses professores foram educados segundo um modelo burocrático de memorização e repetição de conteúdos desvinculados da realidade, e agora fazem o mesmo com seus alunos. Sobre isso, veja os vídeos O Professor Libertário e O Estudante Libertário, cujos links estão na descrição. Infelizmente, há muitas profissões regulamentadas pelo Estado cuja atuação profissional ainda se dá pela certificação de órgãos de classe. De natureza monopolista e corporativista, essas regulamentações criam mercados artificiais, gerando demandas postiças que consomem recursos e apenas criam mais entraves à sociedade. Esses conselhos de classe, como o CREA na engenharia ou a OAB na advocacia, funcionam como cartórios profissionais, nos quais o profissional paga módicas quantias para os burocratas ficarem passeando por Brasília puxando o saco de seus mestres, os políticos corporativistas. Assim como se exige que o dono de um imóvel na cidade faça a escritura e o registro da mesma para comprovar sua propriedade, além de, claro, ter que pagar taxas, emolumentos e o famoso IPTU, os cartórios profissionais exigem diploma, registro no conselho, anuidade e pagamento de taxas por serviço realizado. Não há somente um profissional que não odeie esses conselhos de classe, que não oferecem nenhum serviço ou proteção ao indivíduo e lhe consomem valiosos recursos todos os anos. Todos esses mercados artificiais acabam funcionando como um esquema de pirâmide, mas ainda pior porque são coercitivos. Da pessoa que estuda filosofia para dar aula no ensino público, ao profissional de engenharia que cursa longos 5 anos para participar do CREA e validar projetos na prefeitura, todos fazem parte de mercados artificiais coercitivos. A possibilidade da participação do Brasil na OCDE é um alento nesse aspecto, já que uma das regras de comércio internacional é não haver monopólios, e o que pode ser mais um golpe nas universidades federais. Várias empresas do ramo da tecnologia já não exigem curso superior de seus colaboradores. São estipuladas habilidades básicas para desempenho de funções específicas. E tudo mais se aprende na empresa, normalmente em um ambiente de menor formalidade. Elon Musk reconhece que a única vantagem de alguém que passou por uma universidade se refere ao teste psicológico de longas horas de dedicação e estudos, esforço e tenacidade, mas que não são intrínsecos de acadêmicos formais. Na verdade, qualquer pessoa pode desenvolver esses atributos ao longo da vida. Portanto, para Musk, o importante não é o que se aprende do ponto de vista técnico ou acadêmico, mas que a universidade acaba funcionando como um ambiente de seleção de pessoas dedicadas e tenazes. A escolha em cursar uma universidade, seja pública ou privada, é de foro íntimo, uma decisão que cabe ao indivíduo dentro de sua realidade e segundo suas possibilidades. No entanto, estamos assistindo a um processo no qual as universidades, como as vemos hoje, perdem influência. E digo mais, perdem sentido. É importante ao indivíduo ter consciência disso ao fazer suas escolhas. Nunca estaremos aqui para julgar suas escolhas, mas somente pretendemos analisar o processo que se desenrola, fruto da disseminação da informação na sociedade. E conhecimento é informação.
Em um período histórico de informação cara e escassa, fazia sentido haver pessoas detentoras e disseminadoras desse conhecimento. Eram os mestres e especialistas. Durante a maior parte da história humana, eles desempenharam um papel crucial em nosso desenvolvimento. No entanto, no momento em que se diminui o custo de informação pelas tecnologias atuais, o papel de fiel depositário de conhecimento fica inviável. É o mesmo que aconteceu com as enciclopédias tipo a Barça. Em um ambiente de informação cara e escassa, o modelo de disseminação da informação era de para alguns. Agora, com o barateamento do custo da informação, o modelo de disseminação é de muitos para muitos. Todos viraram produtores e consumidores da informação. É a concretização do ditado caipira: ninguém é tão burro que não possa ensinar algo e nem tão inteligente que não possa aprender algo. A posição de mestre ou especialista continua, mas perde força. No limite, toda pessoa pode ser mestre em algo, o que remete a Aristóteles e mesmo a Jesus. Toda pessoa tem um dom intrínseco a si mesmo. Lapidar esse dom e oferecer em forma de serviço à sociedade é um dos grandes desafios de nossa existência enquanto seres humanos. E para isso, quem disse que é obrigado cursar uma faculdade? Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!